Cristo Deus. Pai Celestial, te agradecemos por esta rica oportunidade, te agradecemos pelo teu cuidado sobre as nossas vidas e te agradecemos por cada aluno que aqui representa uma família indiferenciada, que a tua mão seja poderosamente estendida para abençoar cada aluno e suas respectivas famílias. Alguns, por circunstâncias variadas, não poderão estar presentes. Tu conheces todas as dificuldades, desafios e lutas dos alunos ausentes. Senhor Deus, dá vitória e, sobretudo, capacidade e perseverança para chegar até o fim, que às vezes é difícil, é complicado, mas em Cristo Jesus, com a tua ajuda e com a tua graça, assim chegaremos até o final. Senhor, abençoa o pastor Maurício, sua esposa, abençoa os pastores desta querida igreja Strong Tower Church, que a tua boa mão continue abençoando, sustentando as suas vidas, suas famílias e as queridas famílias que compõem esta congregação. Muito obrigado, entregamos esta aula aos teus cuidados. Peço que a iluminação do teu Santo Espírito seja sobre a minha mente, sobre o meu coração, dando-me graça, habilidade, sabedoria e dependência para contigo na exposição da tua palavra. Oramos a ti e te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, como eu creio que já é do conhecimento de vocês, né, só para retificar e confirmar ou reconfirmar, a pedido do pastor Maurício Machado e em acordo também com alguns irmãos, estamos começando do zero a matéria de ética cristã e ministerial, né? Pelo que eu entendi na aula passada, acredito que esta repetição, né, ou esse reset, vai trazer um melhor aproveitamento. Haja visto que é uma matéria que tem a sua complexidade, ela então será concluída no dia 15 de fevereiro. Eu ainda não tive o tempo hábil, mas eu vou fazer isso nos próximos dias, de postar aqui no grupo as datas, as novas datas. Então, esta matéria terminará no dia 15 de fevereiro, com a prova, e no dia 22 de fevereiro próximo, permitindo Deus, começaremos a matéria de mordomia cristã. Está chegando aí o William, Príncipe William, pontual, apesar das dificuldades no horário. Isto, perfeito. Quero convidar vocês, né, como já é do conhecimento de vocês, não estamos fazendo mais a leitura da apostila em sala de aula, né? A apostila, o aluno tem o dever de lê-la, né, semanalmente ou diariamente, da melhor maneira possível, para não estar desconectado com o conteúdo da matéria. Mas sempre no início, nós vamos ler somente um pequeno parágrafo para nós trabalharmos com o mesmo, porque vai ser a base, né, da nossa aula que será desenvolvida hoje. Convido vocês a abrir na página 3, só faremos a leitura do último parágrafo, lá embaixo, página 3, esse último parágrafo que você lê iniciando assim que. Vou aguardar que todos possam ter já suas apostilas e vou estar procedendo somente à leitura do último parágrafo, que é uma forma de nós usarmos, né, como uma introdução, uma base para melhor desenvolvermos a temática de hoje. Diz assim nosso último parágrafo: assim que, diante de tudo isso, a ética cristã é um conjunto dos princípios que devem ser observados na vida cristã e que oferecem sentido ao comportamento dos elementos, indivíduos ou participantes, dentro da própria comunidade a qual uma pessoa pertença. Vale a pena lembrar que a ética cristã tem como base os princípios comportamentais estabelecidos pelas Sagradas Escrituras, né? Já mencionamos esses exemplos práticos, que são o livro de Provérbios, as palavras do Senhor Jesus, as instruções do apóstolo Paulo a diversas igrejas, etc. É o que exatamente estaremos hoje dando continuação. Já estamos aqui já abrindo nosso conjunto de slides, né? Porque nós estamos trabalhando muito com os slides e com a leitura dos textos que implicam a Sagrada Escritura. Todos estão
enxergando os slides? Todos estão enxergando? Todos? Isso, eu quero ter certeza que todos estão tendo a devida visualização. Se alguém não está enxergando, obviamente é um probleminha que a gente tem que corrigir da melhor maneira possível, né? E pode ser que esse problema seja aqui do nosso lado. Bom, nós estamos falando então dos fundamentos da ética cristã, né? Como já ao lermos este parágrafo que fizemos leitura agora, né, nós já entendemos, né, que a ética cristã tem a sua base, tem os seus fundamentos. Nós já estudamos na aula passada que parte desses fundamentos estão, número 1, estabelecidos nos 10 mandamentos, no Decálogo. Número 2, estão estabelecidos na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, envolvendo 3 esferas, morais, sociais e espirituais. Número 3, dentro desses fundamentos estão os evangelhos, né? As boas novas de Cristo, ensinadas e pregadas dentro dos 4 evangelhos. Número 4, dentro desse conjunto de fundamentos da ética cristã está o Sermão do Monte. Esse sermão contendo princípios do mais alto ideal moral, né? Os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus revelam a ética e a moral do reino de Deus, né? Abordando várias questões como ira, adultério, divórcio, juramento, vingança, amor, esmola, oração, jejuns, pré-julgamento, falsos profetas e alicerces espirituais. Né? E o Sermão do Monte está para os cristãos, como os 10 mandamentos estão para os judeus. Outra parte do fundamento da ética cristã, como fundamento, né, participante da ética cristã, estão as epístolas do apóstolo Paulo e as epístolas gerais. Alguém se lembra quantas epístolas o apóstolo Paulo deixou escritas ou registradas? Alguém se lembra? Por um acaso? Não é obrigação, porque não passamos ainda nesse estudo específico, né? Só no médio em teologia que vamos estudar a matéria Cartas Paulinas. Mas alguém tem ideia de quantas epístolas Paulo escreveu? 8, 9, 7, 3, 5, 11, 20? Alguém se lembra? Pode abrir o seu áudio e dar a resposta. 13. 13. Se quiser anotar em algum ladinho, em algum cantinho aí do seu caderno de notas, o apóstolo Paulo deixou registradas 13 epístolas, 13 cartas. E é bem interessante, né, que em cada uma dessas 13 cartas, 13 epístolas, Paulo deixa uma podemos dizer, uma marca muito forte para compreendermos que não somente o Senhor Jesus enfatizava todos estes ensinamentos, mas o próprio apóstolo Paulo chegou, né, e trouxe isso de uma forma muito bem elaborada e, vamos dizer assim, reforçada ou sintetizada. Vamos ler não todos estes textos, né, porque alguns daqui são longos, mas os textos mais curtos, mais objetivos. Vamos então fazer leitura. Vamos ler este de Romanos 12, 1, 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Vale a pena, né, a gente fazer uma leitura desses textos, mas repito, alguns deles são muito extensos, então não vamos fazer a leitura dos textos mais extensos, mas dos mais curtos e mais objetivos, porque eles falam muito. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, né? Esses textos são muito conhecidos, muito conhecidos, né? Eu creio que todos nós, de alguma forma, já lemos esse texto de Romanos, capítulo 12 e versículos 1 a 2, né? Que é de uma importância, vamos dizer assim, capital, né? Para entendermos o projeto que Deus tem para com cada um de nós. Romanos 12, 1, 2 está escrito: Rogamo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E Paulo prossegue no versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso quer dizer
como já estudamos na aula passada, aqui é a prática daquilo que Jesus nos ensinou: sermos o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, devemos ter uma linha ética, uma linha comportamental que façamos definitivamente a diferença nesse mundo, né? É o que Paulo aqui mesmo diz, que temos que apresentar os nossos corpos em sacrifício, vivo primeiro, santo segundo e agradável. Esse é o culto racional, é o culto feito com inteligência. E Paulo lhe agrega no versículo 2 que a gente não deve se conformar, ou seja, cair no molde, ou estar no molde, é como está escrito no grego, né? Não devemos estar encaixados no molde desse sistema de coisas que envolvem aí fora, mas que devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, para que possamos o quê? Experimentar, provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí fala da nossa relação com Deus. Hebreus 13, 7 e 17 também, mas não vamos ler esse texto, que ele é bastante extenso. Segundo, a nossa relação com o Estado. Vamos ler pelo menos alguns 3 versículos, não do 13, 1 ao 7, mas do 13, 1 ao 3. Romanos capítulo 13, o capítulo seguinte, se você puder folhear comigo a Bíblia. Capítulo 13, carta de Paulo aos Romanos, do versículo 1 ao 3. Aí você depois, no conforto da sua casa, faria a leitura até o 7, se já não fez. 13, 1, 2, 3. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Me perguntaram se um cristão deveria se submeter a uma autoridade que procedesse mal, ou seja, uma autoridade que governasse mal. A resposta à luz da Bíblia, sim. Podemos aqui, ou poderíamos dar aqui vários exemplos de governantes que têm feito os seus cidadãos sofrerem. Por exemplo, Venezuela. Né? Não estamos aqui entrando em veia política, mas só para vocês entenderem. Venezuela tem um ditador, o chamado Nicolás Maduro, que está fazendo e tem feito sofrer aquele país sofrer de uma maneira tremenda, porque é um ditador, é um comunista, como em Cuba, em outros países. Aí você me pergunta, é ético um cristão se sujeitar à autoridade desses governantes? Sim, porque Deus colocou eles, por estranho que pareça, parece que não faz sentido nenhum na minha e na sua cabeça. Mas como Deus vai colocar uns camaradas que estão fazendo sofrer a nação? Pergunte a Deus, ele é soberano, entende? Deus é soberano, ele faz como quer, aonde quer, como ele quer, da forma que ele quer. É estranho na minha e na sua cabeça. Se queremos entender isso com lógica, vamos ter sérios conflitos. Isso fala da nossa relação com o Estado, ou seja, precisamos ter consciência, sejam eles bons, sejam eles maus, os governantes ou as autoridades constituídas por Deus, temos que orar por eles, porque mandamento está aqui, ó, temos que ter submissão, temos que ter uma relação com o Estado. Aí nós vemos, por exemplo, os testemunhas de Jeová. Com certeza vocês já ouviram falar dos testemunhos de Jeová. Eles têm vários conflitos com as autoridades de vários países, né? Vocês sabem que os testemunhos de Jeová, por regra, eles cometem vamos dizer assim, o crime de infidelidade civil, né? Ou de desobediência civil. Como assim, de desobediência civil? Nos países que se obriga a servir as forças armadas, os testemunhos de Jeová, de forma nenhuma, servem às Forças Armadas. Alguém de vocês sabia disso? Alguém de vocês sabia disso? Que nos países que se obriga a servir às Forças Armadas, os testemunhos de Jeová cometem deliberadamente a desobediência civil. Então, eles não servem. E aí tem sérios problemas, né? Outro problema que os testemunhos de Jeová têm é com respeito à doação de sangue. Pode ser até um membro da família, está morrendo, entendeu? E tem alguém da família que é compatível com o mesmo grupo sanguíneo, precisa
emergencial doação de sangue. Os testemunhos de Jeová, você pode ter o pai, a mãe, né? Eles não doam sangue por nada, porque eles interpretam aquele texto erroneamente das Sagradas Escrituras, né, que não se deve comer sangue, mas doação de sangue não é comer sangue. Olha que tremenda, vamos usar essa expressão, ignorância, tanto bíblica como interpretativa. Pô, há uma diferença alta, grande, entre você doar e comer sangue. Ou seja, eles são muito conflictivos, infelizmente, né, os testemunhos de Jeová. Então, a relação deles com o Estado é um pouquinho complicada, infelizmente, ou por que não dizer bastante complicada. Aí temos aqui o nosso número 3, nossa relação Só uma com o observação aqui, próximo. pastor. Como? É, Sim. eles não doam, tampouco recebem. No período que eu fui Exato. técnico de enfermagem, eu tive um paciente que ele tinha uma úlcera gástrica que não podia ser fechada com endoscopia. Tentaram, Uhum, né, no procedimento, não foi possível, e teria que fazer uma cirurgia simples, cirurgia pequena, uhum. mas que é necessário uma bolsa de sangue disponível, né, em caso de sangramento, o paciente já estava tendo sangramento, você precisa Sim. de ter uma bolsa disponível, disseram que não pretendiam usar, mas que ela deveria estar disponível. Aí começou, né, a família toda juntou, falou, não vai usar, não vai usar, não vai fazer cirurgia, o paciente sangrou. Bom, era uma pessoa de boa saúde, aparentemente, que por conta de um procedimento simples que ele se recusou a fazer por conta de uma bolsa que poderia ser usada, ele sangrou a noite inteira. Pequeno sangramento, mas que durou por uma noite inteira até falecer pela manhã. Simplesmente porque não queria correr o risco de ter que usar uma bolsa de sangue. É verdade. Isso aí é um problema gravíssimo. Eles Sim. não doam, não dão e nem tampouco recebem. É um caso muito complicado e eles geram, né, uma controvérsia desnecessária. Então, infelizmente, os testemunhos de Jeová, eles têm uma conflictiva relação com o Estado e, por que não dizer, até mesmo com a comunidade. A carta de Paulo aos Romanos continua no capítulo 13, vamos ler pelo menos os versos 8 ao 10, que fala da nossa relação com o próximo, ou seja, temos que lutar para ter uma boa relação com o próximo. Seja cristão, seja ímpio, seja pagão, temos que lutar. Isso é ético, isso é mandamento bíblico. Olha só o que diz. Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante. Alguém perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Não é? E hoje em dia ainda algumas pessoas fazem essa pergunta: quem é o meu próximo? Os evangélicos ou cristãos religiosos dizem: o meu próximo é o irmão da igreja. Errado. Em momento nenhum, se você pode buscar isso nas escrituras. Jesus nos 4 evangelhos e Paulo nas suas epístolas e até mesmo os outros apóstolos, como Pedro, Tiago, João e Judas, afirmaram ou declararam que o próximo teria que ser necessariamente os nossos irmãos em Cristo. Os nossos irmãos em Cristo, sim, são parte do grande grupo que a Bíblia chama de nosso próximo. Mas também quem é o nosso próximo, além dos nossos irmãos em Cristo Jesus? Os ímpios, as pessoas que não tiveram ainda uma experiência com Jesus Cristo. Então, nós temos que ter uma boa relação com todos, não apenas com os nossos irmãos, que Paulo usa a expressão domésticos da fé, mas, acima de tudo, também com as pessoas que não tiveram uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. Aí temos também, número 4, a injustiça social. Como isso é tão abertamente cometido hoje em todos os países do planeta Terra e em todas as esferas. O Tiago se ocupa muito disso, mas não vamos ler esses dois textos na sua extensão, mas vamos ao capítulo 5 da Epístola de Tiago. É uma epístola que muitos não gostam dela, porque o Tiago ele é muito direto, né? Tiago ele mostra a escritura de uma forma, vamos dizer assim, muito forte, muito contundente, e ele usa uma linguagem, não vamos dizer agressiva, mas bastante confrontativa. Capítulo 5
pelo menos os versículos 1, 2, 3. Está chegando o Orsino, um pouquinho atrasado hoje, não é algo normal. Provavelmente ele teve alguma situação de última hora. Está chegando, então, nosso estimado Orsino. Isto. Perfeito. Pastor Elias, está me ouvindo? Quero ter certeza que o pastor Elias está me ouvindo. Maravilha, está ali, ó. Aquele rosto abençoado, está iluminado hoje, pastor Elias. Desceu do monte. Coisa boa, Deus abençoe, é um prazer grande rever a sua pessoa. Perfeito, quero ter certeza que pastor Elias estava aí, estava mais quietinho do que gatinho, quietinho dentro da caixinha, mas está ali. Vamos lá. Tiago capítulo 5, versos 1, 2, 3. Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir, as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes os últimos dias. Aqui está falando das pessoas que têm a ambição ao dinheiro de forma desmedida. Você sabe que tem muita gente rica no planeta Terra, e se elas quisessem, elas distribuiriam a sua enorme riqueza para aliviar, né, as grandes diferenças sociais que são gigantescas, né? Como muita gente diz, não, nos Estados Unidos da América não tem pobres. Claro que tem. Não na proporção dos países que nós chamamos de terceiro mundo, mas nesta nação americana tem gente pobre e tem gente muito rica. E se os ricos, tanto daqui como de outros países, quisessem distribuir quantitativamente ou igualmente a sua riqueza, com certeza que a pobreza do planeta não seria erradicada, eliminada, mas sensivelmente aliviada. Essa é a questão da injustiça social, né? Que a Escritura Sagrada, sobretudo as epístolas de Paulo, nos abordam. Tem uma outra questãozinha que hoje é muito controversial, né? Porque tem igrejas que são muito liberais, tem igrejas que são extremamente radicais e poucas estão dentro da balança do equilíbrio. É a questão da sexualidade cristã e do casamento, né? Os textos são muito longos, né? Que estão na primeira carta de Coríntios, capítulo 6, do 12 ao 20, e na primeira de Coríntios, 7, 10 ao 24. Mas vamos ler pelo menos o capítulo 6 e 3 versículos, começando do 12. Primeira carta aos Coríntios. Paulo entra pesado nesta questão, muito pesado. Talvez vocês já ouviram de vários comentaristas e teólogos que provavelmente, segundo eles, né, eles usam essa expressão, provavelmente o apóstolo Paulo teria sido um homem solteiro. Por quê? Porque ele faz uma declaração muito forte, muito impactante. No capítulo 7, antes de lermos o 6, vamos ler o 7:1. Ele faz uma declaração um pouco forte. E aí leva esses teólogos a chegarem em algumas conclusões um pouco curiosas. 7:1, 1 de Coríntios. Primeira carta de Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Alguém com certeza que você já leram esse texto. Mas um teólogo ou os teólogos não podem se alicerçar em cima deste texto para fazer a seguinte dedução ou até mesmo alegação: Paulo era solteiro. Não pode. Isso aqui não dá base para fazer esse tipo de alegação ou dedução. Agora vamos pelos fatos bíblicos e históricos. Paulo, ele era um fariseu, concorda comigo? Sim ou não? Paulo, segundo a Escritura diz que ele era um fariseu. E o fariseu era um membro do Sinédrio. E o Sinédrio era o conselho que julgava as causas civis e criminais da nação de Israel. Concordamos juntos? Tá? Então, Paulo era membro do Sinédrio. O Sinédrio tinha essa função. Quando estudamos a história do Sinédrio, a cultura do Sinédrio, nós descobrimos vários detalhezinhos, mas um que é muito chamativo. Ninguém poderia ser membro do Sinédrio a não ser que fosse casado. Alguém sabia disso? Alguém sabia disso ou não? Isso é interessante. Se você quiser, eu posso passar um material
de pesquisa abundante vai te mostrar que os membros do Sinédrio, por regra, além de vários outros critérios, eu não estou dizendo que este é o único critério, tem vários. Chegam a ser mais de 10 critérios para ser, não era qualquer um que era membro do Sinédrio. Dentre os vários critérios para ser o candidato perfeito para estar ali trabalhando dentro do Sinédrio, um deles tinha que ser casado. Então já se descarta total e completamente qualquer dedução, hipótese ou possibilidade que Paulo houvesse sido solteiro. Outros teólogos que lutam mais pelo equilíbrio acreditam de duas, uma, que ele foi abandonado, provavelmente, né, pela sua esposa, a escritura não entra em detalhes, e sofreu uma violentíssima desilusão amorosa, claro, algum tipo de trauma, ferimento emocional, que é normal na dissolução de um casamento ou de um abandono. Divorciado, vemos claramente que não, mas provavelmente ele sofreu um abandono da sua esposa. A possibilidade de viúvo também poderíamos trabalhar com ela, mas talvez nunca vamos saber, porque não existe nenhuma documentação que nos deixe alicerçado o estado civil do apóstolo Paulo. Mas uma coisa certa, ele era, ou pelo menos havia sido casado. Como casado, ele teve, sem dúvida nenhuma, muitas experiências na vida matrimonial, e então ele tem autoridade por experiência e autoridade por ação do Espírito Santo na vida dele, a falar de questões que envolvem a sexualidade cristã e o casamento. Percebam, leia depois com calma o capítulo 6 e o capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. São dois capítulos muito contundentes, muito impactantes, entende? E alguns, é óbvio, é um direito que cabe a cada um de nós a não concordarmos com as abordagens que Paulo faz, mas as abordagens que ele faz são bem bíblicas, são bem acertadas, e algumas delas até causam um pouco de choque na nossa cabeça, na cultura atual. Vamos ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12, 13 e 14. 12, 13 e 14, nada mais. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. O restante do texto, que vai até o versículo 20, Paulo fala da santidade do corpo, do uso do corpo dentro dos laços sagrados do matrimônio, ou seja, que a prostituição, que o adultério, que a fornicação, que todas estas práticas são consideradas ilícitas, e o uso do corpo deveria ser unicamente, tão somente, dentro do âmbito ou da esfera da legitimidade do casamento. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Isso aqui é muito importante. Não se trata de ser moralista, se trata de ser bíblico, o que Deus estabeleceu, entende? Então, a bênção de Deus, ela está sobre o casal ou sobre o matrimônio que segue as orientações éticas prescritas dentro das Sagradas Escrituras. Vamos lá, então? Fazemos uma rápida recapitulação. Os fundamentos bíblicos, aí entra a ética ministerial. O fundamento da ética ministerial está na Bíblia, abrangendo o Antigo e Novo Testamento. A Bíblia é o manual de ética para todos os que são chamados ao santo ministério, razão pela qual deve sempre ser lida, estudada, internalizada. O que quer dizer internalizada? Levar para o interior do nosso ser para que, por fim, ela possa ser praticada. A ética tem uma abordagem conceitual. O que é uma abordagem conceitual?
A ética no conceito gera pode ser definida como um estudo da atividade humana com relação ao seu fim último, que é a realização plena da humanidade. Escreveu o teólogo Modin no ano de 1981. Agora, observe esse quadro aqui, observe esse diagrama. Existe uma relação, sem dúvida, entre a ética, ok, a moral e o plano legal. Nem tudo que é ético é moral, e nem tudo que é moral é legal. Mas, à luz da Escritura, os três têm que estar combinados. Estão percebendo aqui que esses três círculos, eles estão, combinados de uma maneira que em alguma parte eles vão se encontrar. Alguém se lembra como se chama desta figura em geometria? Eu estou cobrando um pouquinho demais de vocês. Em geometria, esse aqui tem um nome. Alguém se lembra? Não vão ganhar nota, mas é só para você entender que isso aqui é uma figura geométrica que envolve a combinação de três círculos. Alguém se lembra como se chama isso? Na geometria? Você não é obrigado e também não vai ganhar nota, se lembrar. É só para deixar claro. Que figura é essa? Além de que estamos vendo aqui três círculos. Três círculos, claro. Não conseguem se lembrar. Isso aqui é uma figura geométrica chamada intersecção. Intersecção. Olha só. O círculo amarelo, o círculo azul e o círculo vermelho. Aonde os três se encontram? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Exatamente onde está passando a minha mãozinha, é que os três se encontram. Então, há um ponto comum entre ética, moral e legal à luz da Bíblia, que eles se encontram, ainda que os três têm que ser vistos e estudados e compreendidos e praticados de forma separada. Mas à luz da Bíblia, há um momento que os três se encontram. A ética na vida do obreiro. O obreiro, aquele que serve o Senhor na sua casa, aí entram os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionários, etc, 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 precisam ser modelo, né? Modelo, referenciais. O modelo perfeito é o Senhor Jesus Cristo. O obreiro e a sua esposa. Por quê o obreiro e a sua esposa? O obreiro dificilmente seria o que é sem o apoio e a dedicação de sua esposa. Eu creio que vocês já devem ter ouvido muitos relatos e testemunhos de obreiros que estão chamados para fazer a obra de Deus, mas infelizmente não as suas esposas. E isso causa um problemão quando o chamado não é comum aos dois, só é comum a ele ou a ela. Porque também quem tem casos que a mulher tem um chamado muito precioso para servir ao Senhor, mas não encaixa o esposo nesse mesmo chamado. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versos 9 e 10. Vamos lá? Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versos 9 e 10. Fala que a mulher deve apresentar modéstia, principalmente na aparência. Aqui eu não vou falar de usos e costumes. A Bíblia que fala de modéstia. Vamos entender o que é isso. 1 de Timóteo 2, 9 e 10. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, e não com tranças ou com ouro ou com pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Infelizmente, nós vivemos uma época de extremismos, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito. Mulheres de obreiros que se acham muito liberais e aí pensam que a vestimenta não influi. Entenda-me bem, irmãos, não estamos falando aqui de usos e costumes, estamos falando de extremismos, de situações que podem comprometer até mesmo o testemunho do seu esposo por causa de um uso indevido de vestimenta. Por exemplo,
Vamos aqui abrir o leque, né? Estamos falando sobre ética. Esposas de obreiros que têm corpos cheios de curvas, corpos sinuosos, estão entendendo? E aí decide colocar uma roupa apertada, uma roupa colante, uma roupa sensual, com um decote perigosamente tentador, quando não usam saias perigosamente curtas, e assim por diante. A minha pergunta é: você acha que esse tipo de vestimenta é adequado para uma mulher de Deus e mais ainda para um esposo de obreiro? A Escritura diz claramente que não, porque ela vai ser objeto de tentação, ela vai despertar a sensualidade, embora não é nem a intenção dela. De repente, não, eu não estou com a intenção de despertar a sensualidade de ninguém, mas só o fato de ela estar usando esse tipo de vestimenta, ela vai já despertar olhares, ela já vai despertar comentários maledicentes. Olha lá, a esposa daquele evangelista, meu Deus, nem um Airbus 380 é tão cheio de turbinações como essa mulher tem. Isso aí é horrível. Isso dá um espaço a situações totalmente embaraçosas, desconfortáveis. Isso seria um procedimento perigoso e antiético. E alguns interpretam isto aqui como fossem usos e costumes. Não se trata disso, irmãos. Se trata que uma mulher de Deus pode andar muito bem vestida, obviamente, sem lançar mão da sensualidade. Se ela sabe que o seu corpo é cheio de curvas, é um corpo sinuoso, é um corpo que tem que se cuidar, sobretudo com uma vestimenta que não vai destacar a sensualidade, a flor da pele, então ela tem que ter um redobrado cuidado. É um direito da mulher exibir a sua sensualidade para o seu marido? É um direito e um dever. Não apenas um direito, mas um dever. Mas exalar, exibir essa sensualidade para o público? Não, isso é como querer exibir a privacidade do meu casamento ou dos nossos casamentos a nível público. Então, isso tem que ser tido com muito cuidado, com muito tato, com muito carinho. Infelizmente, alguns irmãos, por uma falta básica de entendimento e discernimento espiritual, julgam isso se tratando de usos e costumes. Não são usos e costumes. É como diz a Escritura, Paulo diz: fugir da aparência do mal. É muito fácil cairmos na aparência do mal quando nos lançamos a extremismos ou a exageros. Aí tem o lado do homem. Muita gente diz, não, só está se cobrando o lado da mulher, mas tem o obreiro como esposo. O obreiro como esposo deve atentar para as diversas áreas da vida da esposa. Área afetiva, área moral e área social. Você sabe que a mulher responde ao marido proporcionalmente aquilo que ele semeia sobre a sua esposa. A carta de Paulo aos Efésios, vamos lá? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Isso aqui é tremendo, gente. Parece que o pastor só está falando de encontro de casais. Não, o encontro de casais ele tem uma base ética muito forte. Então, nós estamos traçando um pouquinho sobre esta base ética, que ela é de grande importância. Carta aos Efésios, capítulo 5, versos 22 em diante. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Aí alguém pergunta, como é que a mulher se sujeita ao seu marido à semelhança da sujeição dela ao Senhor? Acompanhe no 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Aí temos uma revelação de Deus muito interessante. O marido tem que ocupar o seu espaço, não apenas como provedor financeiro, aquele que vai trazer o dinheiro para casa, o sustento. Não, 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 não. Ele é o cabeça espiritual da sua família, o cabeça espiritual de sua esposa, o cabeça espiritual dos seus filhos. Em outras palavras,
O marido é o sacerdote da casa. E tem maridos que estão em casa só como provedores e não como sacerdotes. Esta é uma, não é única, mas é uma das razões que algumas mulheres cristãs têm uma dificuldade enorme de sujeitarem-se aos seus esposos, porque não veem nos seus esposos o sacerdote. Olha o 24. De sorte assim como a igreja está sujeita a Cristo. A igreja se sujeita a Cristo porque ela enxerga em Cristo o quê? Seu Senhor, seu Salvador e seu sacerdote. A esposa não pode olhar para o seu esposo como seu Senhor e Salvador, mas como sacerdote, sim. Porque o Salvador e Senhor é Jesus Cristo, que é o cabeça do homem, da mulher e da família. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também, da mesma maneira, as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Olha o 25 aqui. Alguém me perguntou, pastor, como é que eu devo amar minha esposa? Olha, você quer saber? À luz da Bíblia? Quero. Como é que eu devo amar minha esposa? Como é que eu devo cuidar da minha esposa com grande afeto e amor? Olha o que diz Efésios 5:25. Vós, maridos, vós, está falando comigo, está falando com o William, está falando com o Evaldo, está falando com cada um de nós que somos casados, né? Só os casados, os que não são casados. Esse texto não implica nada, absolutamente nada, pelo menos por enquanto. Ó, vós, maridos, amai a vossa mulher. Como é que eu vou amar minha mulher? De qualquer maneira, olha só. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí alguns maridos vão dizer, já era, aí me complicou a vida. Como é que é? Eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja? Sim, senhor. Não, pastor, está errado. Então eu tenho que morrer pela minha mulher? Exatamente. Não, aí está apelando. Aí Paulo está fora de jogo, fora de si. Não, Paulo está bem consciente do que ele está falando e ensinando pela unção do Espírito Santo sobre ele. O amor do marido tem que ser semelhante ao que Cristo teve e tem pela igreja. Aí alguns colocam a mão na cabeça. Meu Deus! Então eu tenho que me sacrificar ao máximo pela minha esposa. Mas ela não merece. A dita cuja é complicada, ela faz a minha vida um quadradinho, é implicante, é chata. É tua esposa. Não é a tua metade de laranja, não, é a tua laranja inteira. É a tua costela inteira. É a mulher que Deus colocou do teu lado. E agora? Pastor, misericórdia. Temos que ter essa ética para com a nossa esposa. Para alguns esposos é super difícil? É, muito, muito. Mas na medida que você em Cristo vai desenvolvendo esta capacidade de amar, ao ponto de dizer, já estou amando a minha mulher, a ponto de dar minha vida por ela. Observe isso. Quando você chegar a essa conclusão, estou amando a minha esposa a ponto que agora estou no jeito para dar a minha vida por ela. Aí você vai entender que está cumprindo esta parte, que é difícil, irmãos. Eu não vou dizer que ela é facinho, não. Leva tempo, mas nós temos que nos esforçar. Todo dia orando, Senhor, me ajuda a amar minha mulher. Ela é complicada, ela me faz a vida um quadradinho, ela me irrita, ela me provoca. Ó, papai, mas eu amo aquela mulher. Eu amo o Senhor. E eu tenho que amá-la a ponto de chegar ao ponto que eu já estou no jeito para dar a vida por ela. Obreiro como pai, já vamos entrar daqui a pouquinho no nosso intervalo. Obreiro que é pai deve saber governar bem a sua casa. Colocar filhos no mundo é fácil, difícil tarefa é sermos pais. E não vamos nos iludir, nunca seremos pais perfeitos, como é o nosso Pai Celestial, mas podemos nos esforçar a ter um exemplo, não é? Que os nossos filhos possam ver em nós a imagem de Deus. Vocês sabem que os nossos filhos, queiramos ou não,
Eles observam o nosso comportamento. Para bem ou para mal, nós vamos transmitir o quê? A imagem de Deus. O que nós somos para os nossos filhos é exatamente o que nós refletiremos de Deus para eles. Muitos filhos têm uma grande dificuldade de ter um relacionamento fluido com Deus. Você sabiam por qual razão? Não é a única, mas uma das razões é porque os filhos não veem a imagem de Deus refletida sobre nós, pais. 1 de Timóteo 3,5, e aí já vamos passar para o nosso intervalinho de 7 minutos. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Quando esse texto fala de casa, não é casa, edificação, casa de alvenaria, de concreto ou de madeira, que está falando família, esposa e filhos. Quando aprendemos a governar a nossa família, saberemos governar bem a obra de Deus. Não faz sentido um líder em uma igreja tentar governar o rebanho de Cristo se primeiro não governa o mais importante rebanho igreja da sua vida, que é a sua própria família. Isso é tudo princípio ético que a Bíblia deixa bem explicadinho, bem pautado. Mas, pastor, nenhum de nós somos perfeitos ao ponto de nos encaixarmos aos critérios exigidos na palavra de Deus. E aí, como é que fica a coisa? O mais importante que Deus está vendo em mim, em você, em cada um de nós, sabe o quê? Esforço, perseverança, determinação. Pastor, eu estou errando muito como pai, eu estou errando muito como marido, mas Deus sempre nos dá força e chances para nós avançarmos e nos corrigirmos. O mais nobre diante de Deus é quando admitimos: errei com minha esposa, errei com os meus filhos, e eu quero recomeçar, virar a página e caminhar dentro dos princípios éticos que a Escritura Sagrada me ensina e nos ensina. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma abordagem, alguma dúvida, alguma colocação que alguns de vocês queiram fazer dentro desses tópicos que acabamos de abordar? Ou está tudo direitinho por enquanto, está tudo caminhando? Fique bem à Uhum. vontade em fazer a sua abordagem, a colocação, a sua participação. São 9h05. Vamos então para entrar 7 minutos até 9h12. 9h12 aqui no meu relógio está mostrando 9h05. Então vamos entrar em 7 minutinhos, tá? Para você ir ao banheiro, esticar as pernas, tomar o seu cafezinho, tomar aquela água se ela já não está aí perto de você. Pode trazer o seu cafezinho perto de você. Não desligue a conexão. Pode fechar o áudio, pode fechar o vídeo, mas às 9h12 já estaremos voltando, tá bom? Deus abençoe. 9h12 estamos voltando.
Muito bem, meus irmãos, nosso horário já foi. Convidamos os irmãos já a regressarem. Isto, vamos regressando, regressando. Perfeito. Deixa eu ver se todos. Ok. Creio que Damião. Damião se encontra por aí, Damião? Acredito que ainda não. Pastor Elias já se encontra por aí, por perto? Maravilha, maravilha. Pastor Elias hoje está batalhando ali na neblina, né? Ele deve estar dentro de um barquinho, né? Está lá navegando em algum lugar e está lutando com a neblina. Orsino, me ouve, Orsino? Quero ter certeza que tu estás me ouvindo. Alô, Orsino? Perfeito, levantou a mãozinha. Maravilha, né? Mas eu quero ouvir a voz do Orsino, né? Me dá uma oportunidade para ouvir a tua voz quando for possível, por favor. Que mãozinha por mãozinha, qualquer um faz a mãozinha. Vamos lá, obrigado, Orsino, obrigado. Vamos lá então. Vamos lá então na continuação. É ético entendermos que a Bíblia nos orienta sobre maneiras de disciplinar. Todos estão vendo aqui os slides? Todos estão vendo? Todos estão vendo? Sim ou não? Uhum. Isto. É uma parte delicada, porque, infelizmente, nós não temos, né, como dizer aos pais o que eles devem fazer. Eu já trabalhei com minha esposa em formação de professores de escola bíblica dominical em aconselhamento cristão, e infelizmente nós ouvimos de parte de pessoas que não têm uma visão bíblica até algumas respostas bastante mal criadas, como por exemplo, você não tem nada a ver com a criação do meu filho ou da minha filha, né? Porque eu sou o pai, eu sou a mãe. Mas muitas das vezes na igreja, né, em alguns casos, que o mau comportamento dos filhos exigem uma atitude dos líderes ou das pessoas responsáveis em cuidar dos adolescentes, dos jovens ou das crianças. E aí começam conflitos, não é verdade? Na verdade, os nossos filhos são resultado do que nós semeamos sobre eles, bem ou mal. Eles vão refletir uma boa disciplina ou uma má disciplina. Mas o que que a Bíblia fala de como nós, pais, devemos disciplinar, devemos orientar os nossos filhos para que eles não sejam um reflexo negativo na casa do Senhor? Aqui está. As atitudes dos pais e de outros adultos determinam os conceitos que uma criança forma de si mesma, da vida e, em geral, de Deus. Tem duas situações que tendem a dois extremos. Agora, temos que ter o cuidado
de fazer o equilíbrio. Exija o pai ou a mãe que são exigentes e controladores. E aqueles pais ou mães que não são exigentes e não são controladores. Esses aqui são os extremos. Observem aqui nesse quadro, são os extremos. E aqui em cima nós temos a disciplina centrada na criança e centrada no casal. E também são dois extremos que temos que ter muito cuidado. Quando a disciplina ela tem uma combinação de exigência e controle, porém centrado na criança, ela vai ser responsiva. E aí é considerada a disciplina competente, a disciplina equilibrada. Mas se papai e mamãe são exigentes e controladores, mas se essa disciplina está concentrada no casal, vai haver uma rejeição por causa de um posicionamento autoritário da parte de papai e de mamãe. Olha que complexo isso, né? Então, nós queremos ou não, estamos entrando um pouquinho em psicologia pastoral. E no outro caso, quando não existe exigência, se aqueles papais, né, que deixam as crianças soltas, fazem o que bem entender, não as reprima, porque se você reprimi-las, elas vão ficar revoltadas, traumatizadas. Também tem os seus prós e contras. Vamos lá. Quando não existe a exigência e o controle, sendo centrada na criança, vai haver a chamada complacência. O que é a complacência? É o que nós chamamos, né, de peninha. Não, deixa passar. É criança. É criança. É criança. Deixa passar, é criança. Ela vai se tornar um adolescente mal acostumado, um jovem mimado e um adulto arrogante. Peraí, o senhor está falando de quem? Do ser humano. O ser humano é assim. É assim. Se você dá, de, se você dá pouco, ele fica revoltado. Se você dá demais, ele fica, ele fica mimado. Não valoriza a dor alheia e não tem sentido de solidariedade. Então, isso aqui é muito complexo e sério. Quando, por outro lado, não há exigência e nenhum controle dos pais e está centrado no casal, vai haver também uma rejeição. E aí será configurado o quê? Negligência. Então, nós chegamos à conclusão que esta parte aqui de baixo, estão me acompanhando? Ela não é muito recomendável, não é? No momento que não se exige, não se controla, pode-se cair em duas situações complicadas: a complacência ou a negligência. Então, ainda a exigência e o controle feitos com equilíbrio funciona. Então, deste quadro aqui, você conclui que o mais equilibrado, o mais coerente é o que envolve a competência, ou seja, uma exigência, um controle, porém centrada a disciplina na criança, para que haja uma resposta. É o meio mais competente de disciplinar uma criança. E aí, aos pouquinhos, ela vai tendo a visão de disciplina criança, adolescente, jovem e adulto. É o que diz Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Vamos ler esse texto? Ele é conhecidíssimo. Vamos lá. Provérbios 22, 6. Ele é muito conhecido. Talvez até alguns de vocês o tenham de cor, né, de memória. Se tiverem, pode até citar. Provérbios 22, 6. Alguém teria de memória? Não? Então vamos então abrir a Bíblia. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino. Tem uma tradução que diz instrui a criança. É válido nessa tradução também. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Agora, observe aqui comigo, ó, se você quiser anotar essa observação, ele é interessante. Instrui a criança o caminho? Não. Instrui a criança o caminho seria dizer o seguinte: menino, ó, tá vendo ali? Estou apontando com o dedo o caminho. Isso seria um instruir o caminho.
Mas aqui o texto bíblico não fala instrui a criança o, instrui a criança no. O que isso quer dizer? Papai, mamãe, pega a mão da criança e anda com ela. Acompanha, centímetro por centímetro, polegada por polegada. O no implica acompanhamento. O no implica participação. É um princípio ético que Deus exige para a criação de nossos filhos? Sim. Mas, pastor, eu não fiz isso com meu filho. Ainda dá tempo? Provavelmente sim, provavelmente não. Se passou do tempo, é óbvio que, infelizmente, vamos batalhar um pouquinho para corrigir na adolescência e na idade jovem. Passou de 18 anos, 21 já era. Aí fica mais complicado do que nunca. Não tem como, porque já é adulto. E aí entramos nessa parte que começamos já a falar, a obreiro e a criação dos filhos. É importante que os filhos saibam do dever de obedecer o pai, e também a mãe, claro, e respeitar o seu ministério e ajudar o pai e ajudar a mãe. Como isso é importante, irmãos. Os nossos filhos são reflexos diretos dos nossos acertos e dos nossos desacertos. Eu tenho um menino de 27 anos. Às vezes eu vejo algumas coisinhas estranhas nele e eu coloco a mão na cabeça e peço, Senhor, tem piedade de mim. Falhei. E aí, como é que eu vou fazer para corrigir um menino de 27 anos? Sentar, trabalhar com muita prática e graça de Deus, falando o quê? A consciência. Chamar atenção como fosse uma criança de 8 anos de idade não funciona, porque vai gerar revolta, vai gerar insubordinação, vai criar desavença. É um adulto, gente. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Já é um adulto, já é complicado você corrigir um filho maior de idade que vive com você. Meu filho vive conosco, não tem nenhum problema de ele viver conosco, né? Tanto eu e minha esposa conversamos muito com ele, ó. Aqui em casa, maravilha, não tem nenhum problema. Agora, aqui dentro, vamos caminhar nas regras da casa. Nas regras, primeiro da palavra de Deus, e depois da palavra de Deus, as regras que eu e tua mãe costumamos tê-las na base da Escritura Sagrada. Tá tudo bem? Tá maravilha? Amém, meu filho. Se não tá, aí você precisa buscar. Não é que a gente está convidando ele a se retirar da casa, mas para morar aqui conosco, né? Tem que estar, obviamente, de acordo com as regras, tanto da Escritura Sagrada, como as regrinhas que a Escritura coloca sobre nós, como pai e mãe. Não é que ele seja agora o maior de idade, obrigado a ter aquele comportamento de filhinho de papai, filhinho de mamãe. Não. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Tá? Na carta de Paulo aos Efésios. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Então, os filhos têm que ter essa consciência, né? Sejam eles maiores, sejam eles menores de idade. O obreiro e a Bíblia. O obreiro deve depender de sua leitura diária da Bíblia. O obreiro deve considerar a Bíblia como a palavra de Deus. Essa leitura tem que ser diária, na mesma proporção que nós nos alimentamos diariamente, nos cuidamos diariamente, dormimos na medida do possível diariamente, assim temos que cuidar do nosso ser espiritual com a leitura diária da Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia como contendo a palavra de Deus, não é? Quando ela contendo a palavra de Deus, ela não é inspirada. Está aqui, ó, não inspirada, não inspirada, não inspirada. Mas a Bíblia, sendo a palavra de Deus, está vendo aqui o pleno, ela é totalmente inspirada, ou seja, hoje tem algumas igrejas que incorrem com essa heresia, dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, irmãos, a Bíblia não contém. A Bíblia é um estado, é uma situação natural, é a palavra de Deus. Outra coisa que se desconhece, ou que alguns, não muitos, graças a Deus que são poucos, desconhecem ou negligenciam, é a vida de oração, porque a oração tem poder, e a oração está ligada ao poder da palavra. São duas situações que estão sempre interligadas, oração e palavra e oração. A vitória diante do púlpito depende de nosso tempo de oração prévia. Não pretenda ter muitas vitórias aqui em cima no púlpito se o seu tempo na oração ele é escasso, ele é pouco ou quase nada. Então, o que eu vou aqui alcançar da parte de Deus é resultado
da minha comunhão com Deus em oração, gerando em mim, em nós, né, que nos aplicamos a fazê-lo através do poder da oração. O obreiro e a escolha da literatura não é falta de fé. Ler outras literaturas além da Bíblia, desde que elas, entenda isso, sejam compatíveis com a Bíblia Sagrada, ou seja, que elas não vão entrar em choque com o que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, é incompatível para um obreiro estar lendo livros que envolvem feitiçaria, envolvem pornografia, que envolvem esoterismo, espiritismo, a menos que ele esteja fazendo uma pesquisa de seitas e heresias. É outro assunto. Mas tomar esses livros é bem complicado, porque são incompatíveis com o que a Escritura Sagrada nos ensina. Outro detalhe muito delicado: o obreiro e as suas finanças. Nem todos os obreiros vivem às expensas, ou seja, são sustentados pela igreja. O obreiro deve ser capaz de administrar suas finanças sob o risco de naufragar no seu ministério. O obreiro deve se preocupar com o futuro de sua família. Deixa eu perguntar a vocês: é pecado ter dinheiro? Sim ou não? Ficaram quietinhos. De forma É alguma. pecado ter dinheiro? É pecado ser rico? Também não. Também não. Mas a Bíblia fala de alguma coisa que é negativa na questão do uso das finanças? Alguém se lembra? Tem um probleminha que a Bíblia fala sobre o uso das finanças. Já que ser rico não é pecado, ter dinheiro não é pecado, mas a Bíblia nos traz uma advertência bem chamativa Ela fala do sobre algo. amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro. Como diz lá a primeira carta de Timóteo, capítulo 6, se não me engano, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O mal não está no dinheiro. Não, o dinheiro é um excelente servo quando você é um bom senhor sobre ele. Agora, o problema é o dinheiro ser o seu senhor e você ser o servo dele. Opa, aí está o problema. O grande problema nosso é saber administrar o que Deus coloca na nossa mão como dinheiro. E outro detalhe, como já falei aqui, nem todos os obreiros vão viver às custas da igreja. É uma questão de situação, em alguns casos de opção. Há igrejas que querem sustentar o pastor, a esposa, etc, 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 porque estão envolvidos a 100% na obra de cabeça, mas não têm as condições ainda. Já tem outros casos de igrejas que têm todas as condições de sustentar até 3, 4, 5 obreiros, desde que eles estejam envolvidos a pleno na obra do Senhor. Mas alguns destes abrem mão para que o dinheiro da igreja seja melhor empregado em missões, em ajudas sociais, em outros projetos de liquidez imediata ou de necessidade imediata, porque eles têm o seu próprio ganha-pão, a sua própria renda, a sua própria profissão. Então, é tudo uma questão de situação e opção. Situação e opção. Vamos lá. Ética nos deveres civis. Nós já falamos alguma coisa, né, sobre a questão dos deveres civis, e esta parte ela está falando dentro da nossa apostila, né? Se você olhar bem no meiozinho da apostila, na página 10, só vou mencionar a página 10, né? O perfil de um obreiro e sua ética, né? Se você quiser olhar lá na apostila, tá? Fala sobre a vida pessoal do obreiro, a plena consciência das limitações humanas, a vida social, a vida espiritual do obreiro. Então, agora vamos entrar nesse pacote bem curioso. A ética nos deveres sociais e civis. Quais são os deveres civis dos cristãos? Vamos lá. O cristão deve pagar os seus impostos. Como é que é? Vou repetir. O cristão deve pagar os seus impostos. Mas, pastor, peraí. E quando é o caso do cristão que não paga impostos, que só nega, ganha até relativamente bem, mas está com medo de pagar por causa
É como é muito comum aqui, né? Não digo com todos, mas eu conheço várias pessoas que acreditam que por a sua situação migratória não estar regularizada, ela acha que o não pagar impostos é como se proteger das autoridades migratórias. É muito pelo contrário. Quem só nega impostos, não sei se é alguém, creio que vocês já sabem disso, claro, sem dúvida nenhuma. Por um bom tempo, quando vem a oportunidade da legalização, é uma situação que vai bloquear, que vai travar. Alguém sabia disso? Alguém sabia disso? Se você passa um tempo, 2, 3, 4 anos, pelo menos, que eu tenho informação, sem fazer o devido pagamento de impostos ao IRS, né, que é o Imposto de Renda norte-americano, você tem problemas na hora da sua legalização. Além de não estarmos acatando as autoridades e a Constituição Federal. Eu já ouvi de um pastor, mas eu não sou cidadão dos Estados Unidos. Oh, mas você vive nesse país há quanto tempo? Há 18 anos, não sou legal, mas você trabalha, você ganha o seu suor aqui dentro, não é verdade? Você tem a sua casa, você tem os seus bens, você tem toda a sua vida aqui dentro, correto? Então você tem que acatar as autoridades do país que te dá o pão no seu prato e acatar a Constituição deste país, mesmo não sendo ainda cidadão. O que Jesus fala sobre isso? Creio que todos nós já lemos isso, né? Lá em Mateus 22, 21. Todos nós já estamos bem familiarizados com essa palavra da parte de Jesus que ele disse. Olha, Mateus 22, 21. E ele lhes disse, Mateus, perdão, 22, 21, desculpe, Mateus 22, 21. Disseram-lhe eles, de César, então, lhes disse, dá a César, pois o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então não devemos sonegar o que é uma obrigação. É nossa obrigação, não é o nosso direito, é uma obrigação pagarmos impostos. Isso é ético, e não fazendo-o é uma transgressão a um princípio ético estabelecido pela palavra de Deus. Deveres sociais dos cristãos. Esses dois homens aqui, ó, William Booth e Robert Raikes. Quem foi William Booth e quem foi Robert Raikes? Esses dois homens deixaram uma marca muitíssimo forte, só para você ter uma ideia, muito forte na sociedade. Este homem aqui, se você não sabe quem ele foi o fundador do Exército da Salvação. Alguém já ouviu falar do Salvation Army? Salvation Army? Este homem mudou o caráter da sociedade europeia e, por que não dizer, do mundo. O Salvation Army, o Exército da Salvação, é a maior entidade cristã, não é, filantrópica que existe na face da Terra. E você vê eles agindo com muita força na época das festas natalinas, né? Andam bem vestidos, bem uniformizados, são muito educados, tem aquele sininho, né? Um tipo de um cestinho, né? Uma cubeta onde eles recolhem as ofertas voluntárias, né? Eles alimentam muitos órfãos, ajudam a muitos lares de anciãos, eles fazem um trabalho gigantesco de filantropia desde o ano de 1865. Este homem que está aqui à direita, né, com uma peruca wig, né, branca, é Robert Raikes. Para quem não sabe, Robert Raikes é considerado o pai da escola bíblica dominical moderna. Ele recolheu um grupo de crianças de rua na cidade de Gloucester, na Inglaterra, no interior da Inglaterra, nos finais do século XVIII, perto de 1767, e ali começou a dar aula de civismo e alimentar aquelas crianças e alfabetizá-las. Eram crianças de 9, 10, 13, 14, 15 anos de idade. E usava a Bíblia como livro-texto. Então, esses dois homens foram dois exemplos, ou duas colunas, vamos assim dizer, que marcaram os deveres sociais dos cristãos na face da terra. William Booth com o Exército da Salvação e Robert Raikes com o lançamento, vamos dizer assim, dos princípios básicos da escola bíblica dominical. O que aprendemos na Bíblia com isso? Que o cristão não deve se isolar do mundo, de acordo com Mateus 17,15. O cristão deve influenciar positivamente a sociedade. Vamos lá ver o que Jesus falou em Mateus capítulo 17, versículo 15. Mateus capítulo 17,
Versículo 15. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. O mundo está em sofrimento. Não podemos fechar os nossos olhos e dizer, não, o mundo não está sofrendo. O mundo está em pleno sofrimento. Você já se perguntou como você, como cristão, pode influenciar este mundo? Não, pastor, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu sou um desconhecido, eu sou um pequenininho. Mas é um servo de Deus, uma serva de Deus. E os servos de Deus, sendo pequenos ou grandes, não importam. Sendo menores ainda, pequenos, aí eles podem fazer muita coisa. Eles podem influenciar positivamente. Nós podemos, irmãos, se quisermos, no poder e na graça de Jesus Cristo, influenciarmos a sociedade de hoje. Aqui temos a questão do Estado e a autoridade civil. O que é o Estado? Aqui é um exemplo, né, da América do Sul, mas não vamos entrar nos detalhes aqui deste mapa, né? Coloquei esse mapa a título ilustrativo. Nós temos que entender que o Estado é um organismo político, administrativo, que, como nação soberana, possui governo próprio e é uma pessoa jurídica de direito público. Então, temos que entender que dentro da autoridade civil há 3 patamares. Nós estamos aqui embaixo, ó, no povo. Nós estamos aqui. Acima de nós tem uma autoridade administrativa. E acima de nós há uma outra autoridade chamada política. Então, à luz da palavra de Deus, devemos obediência a essas 2 autoridades, tanto aquelas que administram, como aquelas que regem politicamente a nação que hoje vivemos, que é os Estados Unidos da América e qualquer outra nação do mundo. E aí nós entendemos qual é a relação que deveria existir entre a igreja e o Estado. É só um exemplo do Brasil, eu não vou entrar no exemplo dos Estados Unidos para vocês entenderem melhor. A igreja ela é perseguida pelo Estado, no caso, o Estado romano, até o século IV. Depois disso, a igreja é admitida pelo Estado. Passado algum tempo, a igreja domina o Estado. Esse aqui é o exemplo do Brasil, tá bom? E a proclamação da República no Brasil separam a igreja e o Estado. Por isso que se diz na Constituição do Brasil que o Brasil é um Estado laico. Alguém já ouviu falar dessa expressão, dessa frase, Estado laico? O que quer dizer? Se quiser anotar em algum lugar para não esquecer, Estado laico quer dizer igreja e Estado, governo e igreja, ó, não comungam, se respeitam entre si, mas elas não têm deveres e obrigações em comum acordo. Ao contrário de alguns países, como a República Argentina. Dê uma olhadinha, pesquise. Até hoje, a Constituição da República Argentina faz com que igreja e Estado sejam uma coisa só. Como é que é? Exatamente. A Argentina não é um Estado laico, de jeito maneira. O presidente da República Argentina, por obrigação constitucional, tem que pertencer à Igreja Católica Apostólica Romana. Por esta razão, na Argentina, à semelhança de outros países onde igreja e Estado são uma coisa só, e no caso da Argentina, além do presidente da Argentina ser obrigatoriamente um católico, a Igreja Católica é a religião que predomina sobre as outras, ou seja, que dá obediência. O atual presidente da República Argentina se diz católico, mas ele não é praticante, muito pelo contrário. Então está havendo já alguns conflitos na Argentina porque ele é de tendências judaicas. Não sei se alguém já viu alguma coisa em vídeo, mas ele tem uma inclinação muito forte ao judaísmo, muitíssimo forte. Então ele já está gerando muitas polêmicas. Mas isso para você entender, os Estados Unidos é um Estado laico. O Brasil é um Estado laico. Muitos países do mundo são Estados laicos. Por que eu estou mencionando isso? Porque isso é um princípio ético que a Igreja de Cristo precisa ter em mente para não termos conflitos desnecessários com as autoridades.
O cristão e a política partidária. Isso aqui é um pouco delicado, né? A nível do Brasil ficou bem estranho. O cristão deve evitar que o púlpito seja transformado em palanque, infelizmente, coisa que aconteceu e tem acontecido no Brasil. Deve-se evitar partidos com ação e conteúdo em desacordo com a palavra de Deus. Então, isso já se tornou muito polêmico e muito difícil de se controlar, porque se abriu muitas linhas de. Se abriram, melhor dizendo, muitas linhas de interpretações, causando sérios conflitos entre a Bíblia, não é? E homens que se dizem cristãos. Alguém nos perguntou algum tempo atrás: é errado um cristão se envolver com política? Não. Agora, um pastor, particularmente, se tornar um deputado federal ou estadual é complicado. Vejo uma dificuldade muito grande ele conciliar as duas coisas, porque a política de hoje, se nós olharmos a bem da verdade, eu não estou tomando um partido extremista ou fundamentalista, tá? Porque eu sou apolítico. Mas a maioria, de 10, se um consegue não sair corrompido, é uma vitória. E eles sempre alegam, não, José e Daniel foram estadistas. Mas olha a situação, olha o panorama social, religioso, espiritual da época. O que levou a Daniel e a José se envolverem com política? Resposta: um propósito de Deus. E hoje, quantos pastores envolvidos com política estão definitivamente imbuídos de um propósito de Deus? É complicado até responder, porque eu não estou na pele deles, mas a gente observa pelos resultados. O que importa é o resultado, não é nenhum começo. Vou terminar a aula de hoje entrando em algumas partes bem interessantes que a ética cristã e ministerial enfatizam. O cristão e a cultura. O cristão deve ser aculturado e utilizar isto para uma melhor difusão da palavra de Deus. Quanto melhor tivermos uma ambientação cultural, isso vai nos abrir portas para apresentar a palavra de Deus a várias esferas da sociedade. Não estou querendo dizer que isso é uma obrigação, mas é uma necessidade que deveria ser avaliada, porque nós estamos vivendo num mundo muito globalizado, um mundo que você precisa falar uma linguagem que alcance a todos por igual. Hoje temos uma avalanche de informações. Algumas delas, obviamente, têm que ser devidamente filtradas, mas hoje nós temos na palma da nossa mão, né, num telefone celular, toda a capacidade de nós termos uma possibilidade de aculturamento, coisa que não tínhamos há 20 anos atrás. Eu quero fechar com a questão do cristão e o bom testemunho. Um bom testemunho vale mais do que uma conta bancária? Sem dúvida nenhuma. Um bom testemunho requer contato com os não crentes e não atitude de isolamento e enclausuramento. Deve abranger as seguintes áreas. Preste atenção como o nosso bom testemunho influencia poderosamente nessas áreas. Integridade nos negócios, cortesia no comportamento, amor altruísta por todos, perdão e paciência. Hoje em dia, muita gente tem essa ausência de integridade envolvendo negócios, dinheiro. A corrupção parece que fala mais alto do que qualquer outra coisa. Cortesia no comportamento. As pessoas hoje são um pouco descorteses, ou por que não dizer mal educadas, tanto nos atendimentos em público, como nos relacionamentos entre irmãos em Cristo, e em alguns casos até entre pessoas. Amor altruísta por todos. Não devemos valorizar ao nosso irmão pelo que ele tenha, mas pelo que ele é. Não, eu vou amar o Evaldo, sabe por quê? Porque o Evaldo tem uma casa violentamente grande lá em Tampa, tem 2 piscinas. O Evaldo tem 2 Rolls Royce na garagem. E o Evaldo faz churrascada todo sábado e domingo. Esse aí é meu irmão, esse aí eu tenho que amá-lo. Não, isso não é amor altruísta, isso é amor interesseiro, é um amor que está buscando uma troca-troca, porque
Você ama o Evaldo pelo que ele tem e não pelo que ele é. E outra coisa é a questão do perdão e da paciência. São duas áreas difíceis para nós cristãos demonstrarmos o nosso bom testemunho. Se alguém disse que perdoar é fácil, é mentira. Perdoar é uma tarefa difícil. Difícil porque envolve esquecer a causa da ofensa. Eu te perdoo, mas não esqueço. Já viu essa? Eu te perdoo, mas eu não esqueço. Isso não é perdão. Isso é absolvição. Porque o perdão bíblico, como diz Miqueias, capítulo 7, versículo 10, é jogar no mar do esquecimento, é se esquecer da transgressão e da causa da ofensa. E finalizo com paciência. Vamos ler o texto de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Senhor, dá-me paciência. Esse é um plano da ética que muitos de nós pedimos e não entendemos. Dá-me paciência. Eu vou dar uma dica para vocês. Não fique pedindo muita paciência, não, porque vai dar um resultado bem curioso. Peça graça. A graça que é a capacidade sobrenatural para suportarmos as provas e desafios. Mas e quando você decide pedir paciência? Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo de número 2. Pelo qual temos entrada pela fé esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, Paulo aqui enfatiza que buscar graça ainda é melhor, né? Vou repetir. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Então, ele está deixando bem claro: abracem a graça, porque a graça e a fé caminham bem juntinhas, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha o versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Estranho, né? Nós, humanamente, não conseguimos, na maioria das vezes, nos gloriarmos nas tribulações. Só nos gloriamos nas vitórias e nas bênçãos. Ninguém se gloria, não é? Numa perda, numa enfermidade, num problema. A maioria de nós, só vamos nos gloriar quando tudo está certo. Sabendo que a tribulação possui o quê? Paciência. Tem uma outra versão que fala um pouco diferente, mas na minha versão diz que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Não é errado você pedir paciência, mas vai ter uma consequência, que é a tribulação, ou seja, Deus continuará enviando tribulação no momento que você pede paciência. É estranho isso? É curioso? É, mas é o que está escrito aqui, porque Paulo viveu isso na sua própria pele. Então, melhor é estarmos envolvidos pela graça de Deus. Na próxima aula, nós vamos enfatizar alguns outros pontos éticos que alguns de nós ignoramos, não é? Vamos falar da ética do Sinai, da ética dos profetas de Deus, da ética dos reis tementes a Deus, já falamos um pouquinho da ética do Sermão do Monte, o avivamento da ética bíblica, como esta ética pode ser avivada em nosso meio. Nós vamos falar também chamados a viver eticamente, né? É uma matéria que, acima de tudo, meus irmãos, exige prática, e este é o ponto. A prática, muitas das vezes, ela é um pouco difícil, toma tempo e precisamos encarar este livro mais do que nunca. Não estou dizendo que você não encare, mas mais do que nunca como o nosso manual do bom viver na ética, tanto cristã como a ministerial. Na próxima aula também nós vamos recorrigir os exercícios, porque até então, que eu me lembre, né, naquela etapa que iniciamos no ano passado, já tínhamos feito a correção de alguns exercícios. Confere, já tínhamos feito a correção de alguns exercícios, só vamos repassá-los, né? E até onde não foram corrigidos, passamos a corrigi-los. Então, anote aí. Então, na próxima aula, nós estaremos recorrigindo ou fazendo uma espécie de repasso àqueles exercícios que já foram feitos, né? Porque eles são a base da nossa
futura provinha. São 9h50, já passamos 5 minutinhos do horário, mas nós também começamos um pouquinho mais tarde hoje, então nós estamos no bom tamanho. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma abordagem? Hoje vocês ficaram um pouquinho mais quietos, né? Na aula passada, a unção estava correndo forte sobre o Josevaldo, aí o Josevaldo espalhou essa unção, mexeu com o William ficou ungido, mexeu com o Evaldo, foi um negócio bem diferente, né? Hoje vocês, acho que o dia talvez, varia muito pelo dia, né? O dia cansativo, o dia muito cheio de atividades, deixa a gente meio parado, mas a minha oração é que na próxima quinta vocês já estejam um pouquinho mais turbinado. Pastor Elias ficou hoje tão quietinho. Pastor Elias sempre faz aquelas perguntas que nos animam, né? Mas, Pastor Elias, vou estar orando essa semana. Senhor, dá um avivamento no Pastor Elias, dá outro avivamento no Evaldo, dá outro avivamento no Josevaldo, né? Coloca fogo nesse povo, né? Porque a aula, quando ela é motivada pelo aluno com abordagens, questões, dúvidas, não é que você tenha que ter constantemente dúvidas ou necessariamente fazer perguntas, mas sai fora, né, do métier, só o professor falando, que fica às vezes, não para mim, mas para o Uhum. aluno, um pouquinho cansativo. Fale, Evaldo. Eu falar algo sobre dinheiro, vocês pensam com carinho, depois vocês me respondam, tá bom? Dinheiro não traz felicidade. Dá-me o Deus e vivam felizes. Olha, gente, esse final eu não esperava. Esse final, gente, eu estava eu Pensa com tava desconfiado. carinho. Eu estava desconfiado, estava muita gente calada. Falei, não, alguém vai soltar uma que vai fechar a aula com uma bomba de Deus. Tá aí, o Evaldo fechou com um bombaço. Meu Deus, até para dormir agora vai ser, vai ser difícil. Vamos ouvir isso com o carinho que o Evaldo falou, é um negócio bem sério, muito sério. E tá ligado, né, com os É, preceitos éticos da palavra de Deus, né? Como o William abordou, o problema não é ter dinheiro ou ser rico. O problema é o amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é que vai nos levar a sermos bons ou péssimos administradores. Amém? Vamos então terminar a aula de hoje. Eu tenho certeza que Deus falou, ministrou profundamente aos nossos corações e não vai ser diferente, se Deus quiser, na aula da próxima aula. Vamos estar orando pelos irmãos ausentes, né? Hoje tivemos um bom número de ausências, né? Me preocupei com o pastor Maurício, não, geralmente ele faz algum tipo de comunicação, né? Mas acredito que ele deve ter tido alguma situação de última hora que o impediu até mesmo de dar algum tipo de comunicação, mas continuemos orando pelos nossos irmãos que estão ausentes, pelo pastor Maurício e sua esposa, e pelos outros irmãos que realmente até agora também não tivemos nenhum tipo de comunicação. Vamos pedir. Nosso pastor Elias Sampaio ficou ali carregando a bateria. Agora eu entendi, ele estava na neblina porque ele estava carregando a bateria. O Evaldo também, carregando a bateria para soltar essa no final, né? Se vai acontecer a mesma coisa com o Evaldo na próxima aula, aliás, com o Josevaldo na próxima aula, com o William, com o irmão Marcos, com os demais outros, né? Que passam às vezes bem quietinhos, mas eu sei que tem um momento certo para descarregar. Depende de como está carregando a bateria. Então, o pastor Elias, que já está com a bateria super carregada, vai agora nos despedir com uma palavra de oração. Obrigado, irmão Orsino, irmão Marcos, pastor Elias, Evaldo, Josevaldo, Damião, obrigado. Também o William. Hoje foi a quinta da jaqueta profética. Então, já até mudou um pouco, né, o cenário com essa aliás, do Evaldo, que vai nos deixar pensando. Agora lá, tirou a camisa, tirou a jaqueta vermelha, né? Mudou o cenário, tá certo. Pastor Elias, por favor, nos despedindo em oração. Amém. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais Graças um te damos, estudo Senhor da tua Deus. palavra, papai. Deus, pedir, ó Deus, que mais do que ouvintes da tua palavra, nós possamos, ó Deus, ser praticantes dela, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, a cada um dos meus irmãos que aqui está, aqueles que irão assistir a aula posteriormente, Ajuda-nos, que Senhor. Deus Santo Espírito, ó Deus, venha nos ajudar. Nos ajuda a cada dia, Deus, a romper em fé
e a mostrar a este mundo, ó Deus, a diferença daqueles que te servem, papai. Deus, em nome de Jesus, dai-nos graça, dai-nos força, dai-nos ânimo. Pai, a cada um, ó Deus, que está participando dessa aula, Pai, que Em o nome de desânimo não Jesus. venha nos alcançar, mas que possamos, ó Deus, ser renovados em Ti. Pai, venha renovar, ó Deus, a saúde, ó Deus, do pastor Luiz. Pai, em nome de Jesus, Em enche o Teu nome de filho cada Jesus. dia mais de sabedoria e graça. Pai, nos despede na Tua santa paz e o Teu nome, ó Pai, seja sempre glorificado nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nosso lema: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, Compromisso. disciplina, disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. É necessário que ele cresça É e necessário É que necessário que ele eu cresça. diminua. Eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele e cresça. que eu Eu diminua. diminua. É necessário que ele Necessário que ele cresça cresça. e que eu Eu diminua. diminua. E a Deus damos o quê? A honra, A a honra. glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. Ótimo final de quinta. Fiquem ligados com as postagens. Por favor, o aluno que não lê com frequência as postagens fica desconectado das informações que está ocorrendo nas nossas aulas, tá bom? Muito obrigado. Ótimo final de semana e até a próxima quinta-feira, se Deus nos permitir, 18 de janeiro. Beijo no coração de cada um de vocês, bom descanso, a paz do Senhor a todos, nos vemos próxima semana. Muito obrigado, paz do Senhor. Amém. Amém.